Muito bem, senhoras e senhores, vamos a um gadget de realidade virtual que promete levar o VR para as massas. É o PlayStation VR, o PlayStation VR, que é, ó, muito... Eu sei, a Microsoft, a sacola. É o que tinha para o Breno emprestar para a gente. A gente brincou um dia com esse gadget e agora você acompanha as nossas primeiras impressões. Vamos começar esse vídeo falando do hardware do PlayStation VR e depois a gente fala um pouquinho sobre a experiência que ele proporciona. Então esse é o headset e a gente tem uma reação de olhar para ele e falar, nossa, mas isso aqui é um negócio grande, né? Um negócio muito maior do que os outros headsets. Mas na verdade o headset é só essa parte aqui, né? Essa primeira parte aqui. O resto, isso aqui é só um suporte para você colocar na cabeça. Ele acaba sendo muito confortável. Então o mecanismo é o seguinte, a gente pega ele aqui, tem um botão aqui atrás, você aperta esse botão e puxa. Aí abre, coloca na sua cabeça, depois você vai apertando aqui tem uma travinha aqui que você vai girando e apertando e ele fica mais firme, né? E aqui embaixo nós temos um outro botão, aqui na parte inferior, que você usa para regular a distância dele. Então colocar esse headset é assim. Aperto o botão aqui, puxo, aperto aqui. Essa parte aqui fica bem presa aqui na cabeça e depois você regula a distância aqui e acabou. Ele fica bem confortável. Ele tem borrachinhas aqui do lado, esse lado emborrachado, então isso tampa tudo e aí você tem uma imersão bacana porque você não vê o ambiente. Eu só vejo luz vazando aqui embaixo, aqui no nariz. Aqui vaza um pouquinho de luz, então ele peca um pouco nessa parte de baixo, mas o restante dá uma isolada bacana e é isso daí. Não, na verdade não é isso daí. Isso daqui é só uma parte do negócio. Ah, tem um fone de ouvido também, né? Então, como você pode ver, não é tão simples assim. Toda essa parafernália é o PlayStation VR. Aliás, esse é o bundle, um dos bundles que ele vem, exceto pelo fone de ouvido, esse é um dos bundles que ele vem. Vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Tudo começa nessa caixinha aqui, que é uma extensão do hardware do PlayStation 4, né? O PlayStation 4 sozinho não aguenta fazer o VR, então precisa de um processamento aqui para ligar o headset. Então como é que isso aqui funciona? Primeiro você liga ele na tomada aqui atrás, depois você liga um cabo micro USB que vai no PlayStation 4, esse cabo aqui, e aí aqui você liga o HDMI que sai do PlayStation 4 nele e a saída para a TV. Então aqui vai ficar faltando só a conexão do Play 4. Aí aqui na frente você liga o VR, né? Que aqui a gente tem um cabo, na verdade, que é um cabo extensor, né? Ele já vem com esse cabo extensor. Então são dois cabos aqui, um HDMI e um outro cabo deles. E aí você fica com uma ponta aqui para você ter essa extensão. Afinal, você quer deixar o videogame lá do lado da TV e ter um cabo bem longo para você poder ter essa experiência, sentar no sofá, ficar em pé na sala, etc. Aí você tem um bom cabo bem longo aqui pro VR, né? Aí essa caixinha aqui que ficou montada, certo? Você deixa ela ali do lado do PlayStation 4, aliás, ela faz muito barulho, tem uma ventoinha louca. E aqui no meu setup só faltou ligar o cabo do PlayStation 4, a saída da TV já tá aqui. É isso que você esconde lá embaixo, entendeu? Deixa lá embaixo, atrás da TV, enfiar os cabos. Aí para completar o setup, você liga a PlayStation Câmera no seu PlayStation 4, via cabo normal mesmo, põe ali em cima da TV e você coloca um fone de ouvido, por fim, no seu PlayStation VR, né? Coloca ele aqui, aí você pega o fone de ouvido, passa por cima aqui da sua cabeça, ele encaixa normal numa boa, e aí depois você pluga esse fone de ouvido aqui nesse controlinho que a gente tem. Aí, esse controle aqui tem um controle de volume e também para ligar e desligar o PlayStation VR. E é isso aí, depois você começa a brincadeira com um controle convencional ou com os controles Move. Lembrando, é claro, que se você comprar só o PlayStation VR, não vai dar certo. Você vai precisar comprar o PlayStation VR, você vai precisar ter a câmera e os controles Move. Dá para jogar com controle normal, tem muitos jogos que rodam apenas com controle normal. Mas é isso aí, esse é o hardware, então deu para entender já como é que funciona, é mais ou menos isso. Eu tive um dia para brincar aqui e agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, como foi isso daí. E é claro, o dia que ele chegou aqui no Loop, a produtividade fez assim, ó. Todo mundo juntou na sala para ver, testar os jogos, baixar.
Enfim, a primeira coisa que a gente notou é que não tem jogos de realidade virtual na PSN brasileira, na PlayStation Network brasileira. Então você não consegue comprar na loja brasileira jogos de BR, não tem essa seção lá. Por enquanto só tá na loja americana, aí como não aceita cartão brasileiro também, a gente foi lá, teve que comprar gift card num site qualquer aí no Google, depois a gente colocou lá e pôde comprar um joguinho para testar, né? Mas também tinha umas demos que eram grátis. Então o processo de calibragem inicial foi rápido, alguns jogos pedem calibragem toda vez que você vai jogar, então costuma ser um processo um pouco chato às vezes, mas vamos lá, vamos falar dos jogos. Nós testamos algumas demos, você pode baixar de graça o PlayStation VR Demo Disc, que é tipo um pacotão cheio de demos de vários jogos. E aí você escolhe o que você quer, tem uma prévia ali, joga por 5 minutos e vê se você compra ou não. E tem também o Playroom VR, que tem alguns joguinhos. Então vou começar falando desse Playroom VR, né? Quem já tinha brincado no Playroom já tá familiarizado com os robozinhos, né, do PlayStation ali. Então tem um jogo bem bacana que, aliás, a primeira coisa que você nota é que, tipo, você tá com o controle, ele tem um tracking bacana do controle, coloca o seu controle físico no mundo virtual e isso dá uma sensação bem legal de que você tá com ele ali, ele responde bem, você mexe ele. Então você já tem uma sensação de posicionamento no mundo virtual. E aí esse jogo que vocês estão vendo aí agora, você joga sentado, vai olhando pra lá e pra cá e você tem que resgatar os robozinhos, controlando um robô que vai andando pelo mapa. E é bem divertido, mas dá uma sensação de tontura quando você tem um jogo desse tipo, em que você tá sentado num local e você tá se movendo no ambiente virtual. Todo jogo que faz isso causa uma tontura meio que instantânea. Depois você se acostuma um pouquinho, mas costuma cansar bastante o corpo, porque no mundo virtual você tá andando, só que na verdade você tá sentado, você tá em pé parado, aí a coisa meio buga o cérebro e acontece isso. Mas tem outras experiências que a gente viu que você fica sentado e as coisas vão acontecendo ao seu redor, né? A mais bacana que a gente testou foi o Job Simulator. Aliás, esse foi o único que a gente foi lá e comprou logo na hora, porque a gente jogou a demo e realmente é bem divertido. Por que que ele é divertido? Porque ele usa os controles Move, dois na verdade, que são as suas mãos virtuais, e os gatilhos simulam a pressão da mão, como se você estivesse pegando ali os objetos, né? Então isso é bem legal porque ele tem ambientes com trabalhos diferentes. Então, por exemplo, você está num escritório, um trabalho de escritório, você tem o seu cubículo ali, ou você é um atendente de uma loja, e aí você pode manipular os objetos no mundo virtual e a física é bem próxima do real. Então você pode jogar alguma coisa para cima, pegar ali, e aí você executa várias ações, né? Como por exemplo, ficar atendendo o pessoal ou fazer algumas tarefas ali no trabalho. E aí essa é a hora que você fica meio imerso nesse mundo virtual. Às vezes você esquece onde você tá, porque tudo funciona bem, mesmo com esse gráfico que vocês estão vendo que é meio cartoon, tipo um gráfico e a resolução são mais baixos do que um Oculus Rift, claro, são mais baixos que o HTC Vive que você tem no PC, mas em nenhum momento isso incomoda, porque o jogo é divertido e você acaba se divertindo ali, brincando, tá fazendo as coisas, perde a noção ali do tempo, até começar a dar um cansaço mesmo no corpo, porque você está em pé às vezes, e você está fazendo muita coisa, você tem aquela visão, então dá para jogar uma meia hora, mais ou menos, no máximo 1 hora, numa boa, mas no caso desse Job Simulator, mas depois eu já comecei a sentir um pouco de cansaço. Foram mais ou menos 12 pessoas aqui no Loop que brincaram com o PlayStation VR e só 2 sentiram uma tontura e um cansaço na hora. Então é bacana você testar antes de fazer a compra, porque se você sentir um enjoo na hora, né, pode ser complicado. Com relação ao campo de visão dele, o campo de visão não é 100%, como eu já disse, vaza um pouquinho de luz embaixo e você tem algumas bordinhas pretas aqui bem no canto do olho, mas não atrapalha a imersão. Você tem uma imersão muito bacana, desde que o jogo execute bem essa imersão. Então eu joguei essa outra demo aí que vocês estão vendo do VR Worlds, né, da própria Sony, e aí você começa a atirar e realmente quando você tem um gatilho parece que você está segurando uma arma mesmo, você tem que recarregar, mas você se sente imerso e esquece. Então esses detalhezinhos técnicos dele somem, porque o jogo é divertido, a experiência é bacana. Uma das coisas interessantes do PlayStation VR é que você tem uma imagem espelhada na TV do que a pessoa com o VR está vendo. Então o restante do pessoal que estiver com você, que estiver na sala, vai ter uma ideia do que você está fazendo, né? Porque a gente vê às vezes o Oculus Rift, alguém está lá pirando no headset e você não vê o que está acontecendo, você não faz ideia. Então você tem uma imagem ali na TV, ela não representa tudo que você está vendo, mas é uma aproximação bacana, o pessoal já tem uma noção do que está rolando. E ficou mais ou menos
focamos nisso. A gente brincou com algumas demos, teve só um dia para conhecer um pouco esse produto, mas já dá para dizer que é uma experiência bem bacana. E se você tiver a oportunidade de comprar ele numa viagem por $300, é claro, se você já tiver o resto do hardware, senão esse bundle vai ficar uns $500 o pacote todo. É bem bacana, eu recomendo. Vocês podem deixar comentários e dúvidas aqui, porque o Nanete está viajando, ele vai trazer um para ele também, depois ele pode responder aí mais comentários. Mas foi mais ou menos isso, a gente brincou com algumas demos e deu para sentir, deu para responder o que eu mais queria saber. Se ele tem uma imersão bacana, sim, tem uma imersão bacana, quando você usa os controles, e se esse negócio dele ser mais limitado do gráfico atrapalha. E se o jogo for legal, não atrapalha. Parabéns para a Sony que fez esse pacote de demo, que tem todas as demos para você testar antes de comprar, assim você tem uma prévia da experiência e você consegue gastar o seu dinheiro bem. E é f***, né? Porque cada joguinho $30 é difícil. E é isso aí, nesse vídeo aqui eu tô meio pilhado, tô meio descabelado, porque a gente acabou de gravar 1 hora de VR e eu tô meio tonto, porque mudando de um jogo para outro, me acostumo com um, vou para outro, enfim. É uma experiência que precisa ser dosada acima de tudo até você se acostumar. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo aqui sobre o PlayStation VR. Eu espero que vocês tenham gostado e, como eu disse, deixem comentários aí que vai ter mais conteúdo sobre esse device aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!